Olá, gente. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Satisfação nessa noite na nossa live falando sobre modelos atômicos no Enem. E eu gostaria de saber de vocês se o áudio está chegando direitinho aí para vocês. Aguardando mais alguns instantes, em alguns instantes eu dou início à nossa live, tá bom? A nossa conversa sobre modelos atômicos no Enem. Deixa eu só ativar aqui os comentários, né, para vocês poderem interagir conosco. Só um minuto. Beleza? Agora sim, né, os comentários estão ativados aí para vocês poderem colocar as impressões de vocês, fazerem perguntas, se tiver alguma dúvida, fazer algum comentário, tá bom? É uma satisfação, né, nessa noite estar com vocês aqui, nessa live. Eu sou o professor Caires e nós vamos conversar um pouco hoje sobre modelos atômicos. E como eu tinha perguntado antes, eu quero saber se vocês estão recebendo o áudio direitinho, se a imagem está legal. Me dê aí um retorno, por favor. A galera que está aí entrando, né? O Cássio, o Eduardo, o Diego, a EP Monsenhor Aloísio, forte abraço aí para todos da Monsenhor Aloísio, Rodrigo, gente, muito alegre, muito satisfeito com a presença de vocês e nós vamos dar início, tá bom? O nosso objetivo nessa noite é conversarmos um pouco sobre modelos atômicos, como que esses modelos atômicos eles são cobrados no Enem, como é que eles caem na prova do Enem, como é que você que está se preparando para o Enem pode esperar questões, né, de modelos atômicos. Nós sabemos, gente, que dentro de uma prova, você tem que saber, tem que conhecer aquela prova. Para você se dar bem, né, em uma prova, seja na UVA, aqui no nosso caso, o nosso foco hoje é o Enem. Então, para você se dar bem nessa prova, você tem que conhecer a prova. Você tem que saber o que é que cai, como é que cai, como que é abordado o tipo de questão, quais são os assuntos que mais são cobrados nessa prova, certo? Claro que você não vai estudar somente aqueles assuntos que são mais cobrados, mas é claro que você precisa dar uma importância grande a esses assuntos que são mais cobrados. E o nosso objetivo nessa noite com essa live, sexta-feira à noite, olha só, dia de folga, né, para a galera, dia que o pessoal se reúnem com os amigos, né, aí nesse retorno dessa quarentena de quase 5 meses, mas foi à noite que eu pude, né, ter um tempo para fazer essa live com vocês. Espero que seja proveitosa para vocês, espero que seja produtiva para todos vocês, beleza? Então nós vamos começar o nosso assunto, mas antes eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos no meu canal lá no YouTube para se inscreverem. É o Quimicaires, você procura lá no buscador do YouTube, Quimicaires é o único canal com esse nome. E também, se você não me segue aqui no Instagram, você pode me seguir,
É um convite que eu faço a você para que você me siga, para que esteja informado a respeito do Enem, a respeito da UVA e para que receba também dicas tanto da prova do Enem quanto da prova da UVA. E lá no canal, no YouTube, você vai ter videoaulas com resolução de questões, com dicas de estudo, com os assuntos mais cobrados na UVA, com os assuntos mais cobrados no Enem, enfim. Tem muita coisa lá para você ver, para você aprender, para você aprofundar os seus conhecimentos, beleza? Então vamos lá. Quero dar uma boa noite aí para todos que estão na live, tá bom? Aí o João, o Ricardo Bastos, que está presente, grande professor Ricardo Bastos, né, o peso pesado da física, grande profissional, meu amigo e meu conterrâneo, né? Tenho muita satisfação de tê-lo como amigo, professor Ricardo Bastos. Nós temos aí o Roberta Soares, né? A Lívia, Bianca, Adrian, enfim, a todos que estão aí, boa noite. Vamos dar início ao nosso assunto, senão não vai dar tempo a gente terminar, porque nós temos apenas 60 minutinhos cravados e já se foi alguns deles, né? Gente, a nossa proposta hoje é falarmos sobre modelos atômicos. Professor, modelos atômicos caem no Enem? Claro que cai no Enem. E o primeiro modelo atômico, gente, deixa eu colocar aí para vocês. Olha só. Modelo atômico de Dalton. Modelo de John Dalton, ou modelo atômico da bola de bilhar. Você que acompanha aqui no Instagram, o @quimicais, você deve ter percebido que essa semana nós maratonamos os modelos atômicos. Começamos com o modelo de Dalton, fomos para o modelo de Thomson, falamos sobre o modelo atômico de Rutherford, falamos sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, ou modelo de Bohr, falamos sobre o modelo atômico que, inclusive, é esquecido pela maioria dos livros, que foi o modelo atômico de Sommerfeld. Falamos também ontem, né, no feed, coloquei lá um pôster sobre o modelo atômico da mecânica quântica ou modelo atômico de orbitais. Então, nós maratonamos durante essa semana os modelos atômicos e estamos encerrando hoje, sexta-feira, com essa live falando sobre esses modelos, alguns detalhes, falando sobre os modelos de questões que você pode encontrar na sua prova no Enem, você que vai fazer Enem. Por falar nisso, se você não vai fazer Enem, porque tem muita gente que segue aqui no Instagram que não vai fazer prova, porque já fez, está na faculdade, já alguns já até terminaram, você pode acionar, você pode apertar aí no aviãozinho e mandar essa live para quem está se preparando para essa prova, beleza? Então, aperta aí no aviãozinho e manda para os teus amigos que você sabe que estão se preparando para assistirem essa live. Olha aí o primeiro modelo. Aqui embaixo você está vendo modelo atômico de Dalton, modelo atômico de John Dalton. O que é que dizia esse modelo? Em primeiro lugar, no Enem não se cobra, gente, exclusivamente a teoria. Cobra-se o histórico, cobra-se a compreensão e você precisa estar antenado em relação a isso. Eu não posso mais apenas decorar quais são as características. Nós temos até aí na foto que está sendo exibida para vocês, bolas de bilhar, não é? Por quê? Porque o modelo atômico de Dalton também é conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Ah, professor, mas eu sei. O átomo é esférico, maciço, indivisível. São as características principais, né, do modelo atômico de Dalton, gente. Mas quando a gente olha para as questões, para os itens, né, do Enem, ele cobra mais do que isso. Ele cobra a compreensão. Você tem que entender que esses modelos, quando eu digo que o átomo de Dalton é semelhante a uma bola de bilhar, não estou dizendo que é uma bola de bilhar.
Nós estamos dizendo apenas que há uma comparação, que há uma relação entre as características do átomo e uma bola de bilhar. Os átomos, segundo Dalton, seriam esféricos, seriam maciços, seriam indestrutíveis, seriam esféricos, teriam massa, não poderiam ser criados. Átomos de elementos químicos diferentes seriam formados por esferas de tamanhos diferentes. Então, são muitos postulados, são muitas ideias a respeito do modelo atômico de Dalton. E nós também não podemos esquecer, gente, do seguinte: o modelo atômico de Dalton, ele vem ser o primeiro modelo científico para representar o átomo. Até então, o que se acreditava? Acreditava-se que a matéria era formada por 4 elementos, e durante muito tempo se acreditou que a matéria era formada por terra, fogo, ar e água, e houve essa ruptura que não foi do dia para a noite, demorou, muito tempo para que ocorresse essa ruptura entre esse pensamento aristotélico para chegar nos modelos atômicos científicos fundamentados em experimentos e não só na filosofia grega. Então, veja como é que o Enem cobrou, inclusive, no ano passado, em 2019, essa questão do modelo atômico de Dalton. Vejamos aqui. Um abraço aí para a Tainara, que está comentando, melhor professor de Química, saudades. Forte abraço, viu, Tainara? Você é muito querida. A Nara Ellen, que está entrando. Mainara Martins, Lameque, forte abraço, Lameque. Deixe-me ver. A Janaína Baracho, lá de Fortaleza, que está assistindo também a live. O Edinho, grande Edinho. Velhos tempos de Colégio Santana, o Tiago, professor Ricardo também aí marcando presença. Bem, vamos lá, vamos ver a questão, O Thailson, que está entrando também aí, forte abraço. Vamos lá então. Como é que o Enem cobra questões de modelo atômico de Dalton? Olha só, gente. Só um instante, deixa eu passar aí para vocês. Modelo atômico de Dalton. Como que você pode encontrar esse modelo atômico na prova aí do Enem? Olha só. Eu não sei se está dando para você perceber aí, porque a letrinha fica bem pequena, mas, olha aí, nós temos uma questão que foi cobrada no Enem de 2019, gente. E aí ele comenta o seguinte, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Aí vem lá na prova. Quais são os postulados? Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis, conhecemos. 2, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Olha só o que foi que o Enem colocou aí para a gente, gente.
5 postulados do modelo atômico de Dalton, e aí ele pede, com base no modelo atual, olha qual é a abordagem que os caras fizeram, gente. Falou-se do modelo de Dalton, que foi o primeiro, né, o primeiro modelo científico, mas ele está fazendo uma comparação com o modelo atual, com o modelo mais recente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: à luz dos conhecimentos atuais, o que é que está ainda como verdade para o modelo atômico de Dalton? Ou seja, não adianta só você saber que o átomo é esférico, maciço e indivisível, comparado a uma bola de bilhar. Não adianta. Você precisa fazer comparações, você precisa entender, né, o contexto, né, do que está sendo cobrado. Então ele diz, ó, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Ora, é o postulado número 5, gente. O postulado número 5 diz que átomos de elementos, aliás, é isso mesmo, átomos de elementos combinam com outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Gente, essa é a ideia que fundamenta todo o cálculo estequiométrico. Então, veja que a abordagem, gente, que é feita é uma abordagem na qual nós não vamos ter apenas uma cobrança de um conteúdo puro e simples. Nós vamos ter, na verdade, a cobrança da compreensão desse modelo. Então, nós vamos ter aí, né, a abordagem do modelo de Dalton e nós vamos agora para o modelo de Thomson. Vamos lá, então. Modelo atômico de Thomson. Segundo modelo atômico foi o modelo atômico de Thomson, gente. Forte abraço aí para você que está entrando agora na live. A Ana que acabou de entrar, né? A Isa, o Charles, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estamos falando sobre modelos atômicos, como que os modelos atômicos são cobrados no Enem. Então, nós vamos ter aí o segundo modelo, que é o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, gente, ele quebra uma ideia, né? Ele desfaz de uma ideia do modelo atômico de Dalton que era importantíssima, que era a questão do átomo ser indivisível. Até então, ninguém havia falado que o átomo tinha partículas ainda menores do que o próprio átomo. Thomson vem e fala sobre isso. Thomson, ele fala que os átomos, eles são esféricos, que os átomos, eles têm massa, sim, mas eles não têm mais aquela estrutura maciça como no modelo de Dalton. Ele é uma pasta. Então, ele quebra, né? Ele muda drasticamente a ideia de Dalton nesse sentido. Os átomos, segundo Thomson, são esféricos, têm massa e eles têm partículas carregadas negativamente. Olha o Eric Luan, né? Forte abraço, Eric, seja bem-vindo à nossa live. O Caio Gurgel, estamos falando aqui sobre modelos atômicos e dizendo a respeito do modelo de Thomson, gente, que esse modelo de Thomson, ele quebra um paradigma em relação ao modelo atômico de Dalton. No modelo de Thomson, nós vamos ter átomos esféricos, nós vamos ter átomos que têm massa, mas agora esses átomos têm partículas carregadas negativamente. Tem aí embaixo, né? A figurinha está sendo mostrada aqui embaixo para vocês desse modelo. Essa parte amarela que vocês estão vendo aí, essa parte laranja, né? Na verdade, ela é a esfera, né? Que teria massa, mas seria uma pasta, né? E sobre ela, na superfície dela, nós teríamos as cargas elétricas negativas, que são os elétrons. E uma curiosidade, gente, que muitos livros não trazem, é que isso foi descoberto a partir do estudo de descargas elétricas em tubos fechados, tubos de vidro fechados, contendo um gás
a baixa pressão. Com esses experimentos, foi descoberto um tipo de raio chamado raios catódicos. E esses raios catódicos foi estudado quais eram as suas características e foi observado que os raios catódicos tinham massa, que os raios catódicos eram negativos e que os raios catódicos se propagavam em linha reta. Estava descoberta assim a primeira partícula subatômica que foram os elétrons. Então toma nota aí que o primeiro nome dos elétrons não foi elétrons. Os elétrons, na verdade, primeiramente foram chamados de raios catódicos. Quando se descobriu que os raios catódicos tinham massa, que os raios catódicos eram negativos e que eles se propagavam em linha reta, descobriu-se que se tratava de uma partícula ainda menor quando comparada com os átomos. Estava descoberto assim os elétrons. Forte abraço aí, Eduarda, que está entrando também, o MG Vaz, a Jéssila. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos falando sobre modelos atômicos e já estamos no segundo, que é o modelo atômico de Thomson. Professor, como é que esse modelo de Thomson ele pode ser cobrado? Como é que ele pode cair? Qual a abordagem do modelo de Thomson? Gente, é muito importante, dentro do contexto, né, da filosofia que o Enem cobra, que é a questão da compreensão dos fenômenos, é importante você entender como que esse modelo de Thomson ele foi formulado. Aqui na live eu não vou me aprofundar porque o tempo, né, é pouco, então não dá para se aprofundar, porque senão eu pegaria uma hora só com um ou no máximo dois modelos. Mas eu vou dar uma explanada, né, a respeito do modelo de Thomson, já falei um pouco, na questão que eu vou mostrar a vocês. Não vou cansar vocês com o comentário exaustivo da questão, beleza? Por isso fica até o final, mas eu vou dar uma ideia, beleza? Olha só, o que eu quero que você entenda e você associe ao modelo de Thomson é que aquela história de que ele é esférico, de que ele tem massa e de que ele tem cargas elétricas negativas na sua superfície, semelhante a um pudim de passas, beleza. É o conteúdo, assim, digamos, tradicional. Mas você precisa também entender que esse modelo ele foi criado a partir dos experimentos em tubos de vidro chamados tubos de Crookes ou ampolas de Crookes, né? O MG Vaz está dizendo, professor Caires, como sempre, claro nas explicações. É bondade sua, Vaz, mas eu tento simplificar as coisas para a gente compreender melhor. Você, inclusive, tem um resuminho aí do modelo de Thomson. Aí nós temos, ó, Thomson, você pode acompanhar aí na figura que tem, né? O chat está na frente, né? Não dá para você entender direitinho, mas depois você pode assistir a live no IGTV, porque vai ficar gravada para vocês assistirem quando quiserem. Professor Felipe, grande professor Felipe. Gente, esse cara aí é o cara da matemática. Tem um canal no YouTube, então aconselho, vai lá no YouTube, Professor Felipe dos Anjos, né? Se inscreve lá no canal porque ele se garante na matemática e na física também, viu? Tô sabendo aí, viu, professor Felipe? Na física também. Então, resuminho aí do modelo de Thomson diz assim, gente. Thomson propôs um modelo atômico denominado pudim de passas, porque teria aquela parte de massa, que seria o pudim, né? A parte que tem a massa, a pasta, digamos assim, e seria esférico, e sobre essa esfera nós teríamos as partículas negativas, né? Que são aí as uvas passas, né? Comparada lá no pudim de passas. Mas como é que isso pode ser cobrado, professor? Vejamos como que isso pode aparecer para você aí na sua prova, para você se garantir na sua prova, tá certo? O objetivo, um dos objetivos dessa live, gente, é dar suporte para que você possa obter o máximo de pontuação possível na sua prova do Enem, na parte de ciências da natureza, certo? Olha só como que pode ser cobrado, gente, aí o modelo atômico de Thomson. Veja só, olha o que diz, ó.
Nós temos aí uma ampolazinha de vidro, está aparecendo aí para vocês, e tem o modelo, né, a figura do modelo atômico de Thomson, gente. E ele pede para a gente associar, para a gente dizer o seguinte, lá no comando da questão ele diz assim, ó, o fenômeno e o modelo descritos correspondem respectivamente a... Ele quer saber a respeito do fenômeno e a respeito do cientista que realizou, né, esse feito de descobrir que os átomos eram formados de partículas ainda menores, né? Vejamos aí. Olha o que ele diz. Ó. Nós temos aí uma ampola de Crookes ou um tubo de Geisler, certo? Tem o cátodo e o ânodo, e você tem essas linhas que passam pelo centro do tubo, que são os raios. Quais raios, professor? Raios catódicos. Né? Nessas ampolas foi descoberto os raios catódicos, que na verdade eram elétrons, tá certo? Então nós vamos ter, o fenômeno vai ser os raios catódicos, e o cientista que realizou isso juntamente com sua equipe, qual foi o cientista? Quem é que poderia me dizer aí que cientista se refere aqui a esse modelo que tem uma esfera, que tem cargas negativas em cima dessa esfera? Foi Dalton, foi Thomson, foi Bohr, quem que foi? Foi Thomson, né, gente? Modelo atômico de Thomson. Então, nós vamos ter aí, o item correto vai ser o item D, os raios catódicos e Thomson. A ampola se refere aos raios catódicos, né? O tubo de vidro se refere aos raios catódicos, e o cientista foi Thomson, beleza? Vamos, então, para o terceiro modelo, gente. Olha só. Terceiro modelo, vou colocar aí para vocês. Olha só que figurinha legal, gente, tem aí pra gente. Olha só. Nós temos aí o modelo atômico que é mais conhecido. Qualquer pessoa já viu na TV, na internet, em um livro, em desenhos, inclusive, né? Não é da época de vocês, porque vocês são muito novos, mas é da minha época, o Jimmy Neutron. E o símbolozinho lá do Jimmy Neutron era um átomozinho, né? Que é esse que está aparecendo aí para vocês aí embaixo. Né? Você tem aí um átomo que tem um núcleo, que é essa esfera no meio, né? Essa bolinha no meio, é o núcleo do átomo. E ao redor desse núcleo você tem esferas. Essas esferas são as eletrosferas, modelo atômico de Rutherford, né, Vaz? Exatamente. Modelo atômico de Rutherford, que é comparado, gente, ao modelo, ao sistema solar. O Sol seria comparado ao núcleo do átomo, está no centro. Os planetas girando, né, em órbitas, sendo comparados ao elétron, aos elétrons. Esse é o modelo mais famoso que nós temos, modelo atômico de Rutherford, tá certo? Mas, como eu estou falando sobre a abordagem do Enem, você tem que lembrar dos fenômenos que estão relacionados ao modelo atômico de Rutherford. Qual foi o primeiro fenômeno que está relacionado ao modelo de Rutherford? A descoberta da radioatividade, gente. Olha só, radioatividade. Rutherford não descobriu a radioatividade, mas ele estudou partículas radioativas e ele descobriu que existiam 3 tipos de partículas radioativas: as alfas, as betas e as gamas. E ele descobriu também que as partículas alfas eram as partículas positivas. E estudou essas partículas radioativas, gente. E fez um outro experimento que resultou em um fenômeno muito legal, que possibilitou, gente, ele propor o terceiro modelo atômico científico, que foi o modelo do sistema planetário, ou modelo atômico de Rutherford. O que foi que ele descobriu? Qual foi o fenômeno que ele observou? Ele bombardeou uma lâmina de ouro finíssima com as partículas alfas.
E essas partículas alfas, a grande maioria delas, atravessaram a lâmina de ouro como se não existisse nada. Um número pequeno dessas partículas atravessou, mas se desviou da trajetória. E um número ainda menor não atravessou a lâmina de ouro, bateu na lâmina e voltou. Tem um videozinho lá no canal, no Quimicais, que mostra esse experimento que é chamado espalhamento de partículas alfas. É importantíssimo você associar os modelos atômicos aos fenômenos que estão relacionados a eles. Não basta você saber a teoria, tem que conhecer o fundamento, como que esse modelo foi proposto, quais são os fenômenos que estão associados a eles. Então vai lá no Quimicais, no canal Quimicais no YouTube e vê lá o vídeo sobre o espalhamento de partículas alfas. O que é certo, gente, é que nesse modelo atômico, ele propõe que os átomos, eles têm um núcleo muito pequeno, positivo. Esse núcleo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o raio total do átomo, e ele diz que o núcleo é positivo, enquanto que ao redor desse núcleo vai girar os elétrons que são negativos, tá certo? Modelo atômico de Rutherford, proposto em 1911. Eu quero mandar um abraço também para os meus queridos que estão entrando aí, né, na live também, o Oliveira, de Oliveira, a Leide, o Lucas, né? Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos falando sobre modelos atômicos no Enem, a abordagem que é feita a respeito dos modelos atômicos no Enem, certo? Então, nós temos aí o modelo atômico de Rutherford, que eu acabei de comentar. Estuda lá, dá mais do que tempo, né? Nem só em janeiro. Então, dá uma olhada nos experimentos que foram realizados para que os modelos atômicos pudessem ser propostos. Quais são os modelos atômicos relacionados com o modelo atômico de Rutherford? Primeiro, radioatividade. Segundo, espalhamento de partículas alfas. Vale a pena você seguir essa dica e dar uma olhadinha nesses fenômenos, tá certo? Vamos para o próximo modelo. Eu escolhi, gente, nessa live, falar apenas sobre os 4 primeiros modelos, que são os mais cobrados, são os que mais aparecem, né? Que é o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr. Portanto, eu vou comentar o último modelo da nossa live, que vai ser o modelo atômico de Bohr, Rutherford-Bohr. Por que que esse modelo, gente, é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr? Simplesmente porque Bohr resolveu um problema que Rutherford não tinha conseguido resolver, que era o fato de que, se o núcleo do átomo é positivo e os elétrons são negativos e giram ao redor do núcleo, por que que esses elétrons não são atraídos pelo núcleo, se chocando contra o núcleo e destruindo o átomo? Os físicos da época, eles alegaram isso, argumentaram isso, e Rutherford não soube resolver. Quem conseguiu resolver a problemática? Bohr. Niels Bohr, em 1913, consegue resolver a problemática que Rutherford não havia conseguido resolver, e por isso acrescentou-se ao modelo de Rutherford os postulados de Bohr. E aí o modelo passa a ser chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr ou modelo de Bohr. Beleza? Vamos lá para o modelo de Bohr. Só um instante, gente. Modelo atômico de Bohr. Veja só aí a figurinha que está aparecendo para você. Um abraço aí para Yasmin, para o Christian, para o Hugo, que estão entrando aí na live também. Estamos falando sobre modelos atômicos
como os modelos atômicos são cobrados no Enem, qual a abordagem que pode ser feita, o que é que você pode esperar de modelos atômicos na prova do Enem e também como é o contexto que são cobradas, né, essas questões, beleza? Então fica ligado aí que eu estou dando dicas de como esses modelos atômicos podem vir, podem aparecer na prova do Enem em 2020, né? Enem 2020, que será em janeiro. Olha só, a fotozinha que está aparecendo aí para você no modelo atômico de Rutherford-Bohr é de um prisma decompondo a luz. Nós podemos falar, né, assim, de maneira mais simples, né, mais simplória, de maneira leiga. Quando a gente olha para isso, a gente diz, puxa vida, um arco-íris, né? Os arco-íris são exemplos de espectros. Bohr, ele estudou o espectro da luz visível e ele propôs que cada cor, cada raiazinha dessa que está aparecendo aí, do azul para o verde, para o amarelo, para o laranja, para o violeta, cada raiazinha dessa é formado por ondas que têm um determinado comprimento e que, por conta disso, estão na região do visível e podem aparecer para nós na forma de luz visível com uma determinada coloração. Ele estudou esses espectros. Só que o tipo de espectro que ele estudou foram os espectros descontínuos, que são espectros formados, gente, pela luz emitida por átomos. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas que tem nas avenidas, essas lâmpadas que tem uma cor amarela, laranja, né, bem intensa, são lâmpadas de gás sódio. Você tem lá o elemento sódio. Quando é fornecida energia para esse gás de sódio, os átomos, né, os elétrons que formam esses átomos recebem energia, saltam para uma camada mais externa e emitem luz para o meio ambiente. Né? Então, a luz ela é produzida, né, nesses casos, pelo salto de elétrons. É um fenômeno associado ao modelo atômico de Bohr. Então, dentro do contexto do Enem, modelo atômico de Bohr pode ser cobrado como, professor? Emissão de luz. Muita atenção para isso. Emissão de luz está associada ao modelo atômico de Bohr. E como é que isso acontece, professor Caires? A emissão de luz pelo modelo atômico de Bohr. A emissão de luz, gente, vai acontecer pelo salto dos elétrons, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Antes, né, mandando um abraço aí para a Ariane, para o Ílcaro, que estão entrando aí na live, para o Edilson, né, professor Edilson, acho que é o professor Edilson, né, de português, lá do Colégio Santana, meu grande colega, grande profissional, forte abraço, meu querido. Então, nós vamos falar um pouco sobre como que a luz visível é produzida associando com o modelo atômico de Bohr, tá certo? Vejamos aí como é que acontece isso. Só um instante, gente. Pronto, aí está. Nós temos aí, gente, uma figura onde eu tenho o núcleo do átomo, que é essa bolinha amarela aí bem no centro, certo? O núcleo do átomo. E tem essas duas linhas vermelhas, que são as eletrosferas. O que acontece? O elétron vai receber energia, tem essa ondazinha, né, a onda representando a energia, vai ser recebida pelo elétron e o elétron vai saltar para uma camada mais externa, né? Amarante, Lucas Amarante. Quando esse elétron salta para a camada mais externa, dentro em pouco, ele volta para a sua camada de origem. Olha só a volta para a camada de origem pelo elétron.
Veja só, mudou aí a figura agora. Percebam que o elétron agora ele volta para a sua camada de origem. Quando ele volta para a sua camada de origem, ao invés dele receber energia, tem o fenômeno contrário. Ele vai emitir energia para o meio ambiente agora, e essa emissão de energia se dará através de ondas que são chamadas de fótons na região do visível, e por isso haverá emissão de luz. Quer um exemplo? Quando nós vamos fazer um arroz, por exemplo, né? A gente coloca lá água no fogo, às vezes pinga um pouquinho dessa água na borda da panela e cai no fogo. Quando cai essa gotinha de água sobre o fogo, o que é que vai acontecer? O que é que você nota? A cor muda, a cor da chama vai mudar. De azulzinha, ela fica laranja. Por quê? Porque naquela água existem sais, sobretudo quando a gente já coloca o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, nessa água. O que vai acontecer? O sódio, que é um elemento químico, os seus elétrons recebem energia, saltam para uma camada mais externa e quando voltam para a sua camada de origem, o que é que vai acontecer? Emissão de luz. Aquela chama laranja produzida no fogão vai ser devida a quê? A volta dos elétrons para as suas camadas de origem, emitindo luz, emitindo fótons de luz, tá certo? Quero também mandar um abraço aí para o pessoal que está entrando, né, aí após, né? Então, um forte abraço, eu agradeço muito, né, a presença de todos vocês aqui na live, né? Desculpem aí alguma coisa assim meio atrapalhada, porque é a primeira vez que eu estou usando esse programa OBS para produzir essa live nesses termos, né? Porque vocês sabem que quando a gente produz uma live no Instagram, aparece a imagem da gente completamente aí na tela, né? E a gente não pode mostrar essas figuras, não pode colocar fotos, enfim. E através desse aplicativo que eu estou usando, que é chamado OBS, a gente pode mostrar, além da minha imagem, né, do vídeo e do áudio, eu posso mostrar também, né, as fotos, né, que eu estou explicando. Então, vou pedir aí desculpas se tem algum erro, mas é a minha primeira vez no OBS, então tenham paciência, por favor. Bom, então, resumindo, já estou quase terminando, já quase concluindo. Resumindo, gente, no modelo atômico de Bohr, você tem que se preocupar com os fenômenos de emissão de luz, certo? E eu citei aí a questão do sódio, né, lá na água do arroz, e isso tem um nome científico, é chamado teste da chama. Cada elemento químico tem uma assinatura química. E essa assinatura química, gente, ela é produzida como? Pega-se o elemento dissolvido, né, em solução, coloca ele na chama de um bico de Bunsen, e quando a gente coloca esse elemento na chama do bico de Bunsen, a chama que é azul, ela vai mudar de cor. Cada elemento químico emite uma cor diferente, através desse fenômeno que foi estudado por Bohr no modelo atômico de Bohr, que é o salto quântico dos elétrons, né? Os elétrons ganham energia, lembre disso, ganha energia, salta para uma camada mais externa, volta para a sua camada de origem e nessa volta para a camada de origem emitem luz. Exemplos, as lâmpadas a gás, todas elas têm esse fenômeno, né? O teste de chama também tem esse fenômeno. Existem algumas outras situações onde ocorre, tá certo? Essa emissão de luz, mas vai ser assunto para uma outra live, porque não dá tempo de falar de tudo. Os assuntos que eu estou comentando aqui, gente, demandariam várias aulas para a gente ver pormenorizada, mas aqui eu estou dando direcionamentos apenas. Direcionamentos de como é que você deve estudar para a prova do Enem em relação aos modelos atômicos, né? Os modelos atômicos lá no Enem são cobrados, né, nesse contexto dos fenômenos que explicam
a formulação desses modelos, beleza? Então, aí para o modelo de Bohr, fica de olho nos fenômenos que estão relacionados à emissão de luz. Para resumir tudo o que eu falei até aqui, no modelo de Dalton, você tem que entender os postulados, né, do modelo de Dalton. No modelo de Thomson, você tem que dar uma atenção especial para os fenômenos que foram estudados lá nos tubos de Crookes ou ampolas de Crookes, os raios catódicos, né, que são os elétrons, e no modelo atômico de Rutherford tem dois fenômenos. Quais são esses fenômenos? Nós vimos a radioatividade e vimos também a questão do espalhamento de partículas alfas. E agora, no modelo de Bohr, a emissão de luz é o fenômeno chave aí no modelo atômico de Bohr, galera. Então, esses foram, né, os modelos atômicos que eu escolhi para comentar com vocês aqui na live, certo? Tem uma questão que eu não vou comentar, vou só mostrar para vocês rapidamente a respeito do modelo atômico de Bohr, né, que eu vou lançar aí para vocês verem, certo? Que fala justamente sobre essa questão da emissão de luz, né? Mas antes eu quero mandar um forte abraço aí para o meu amigo José Filho, que está acompanhando a live, o Cauã, meu grande colega, amigo, né, e aluno, Cauã Boto, o Kelton, que está entrando também aí, forte abraço, muito obrigado aí pela satisfação que vocês estão me dando de estarem presentes aqui na live, de passarem, né, aqui na live. Então nós estamos falando sobre modelos atômicos e estamos já quase encerrando, mostrando aí como que o modelo de Bohr pode ser abordado, galera. Ele diz o seguinte, ó: ao se deixar cair sal de cozinha, que foi o que eu falei sobre a panela lá com a água do arroz, né? Ao se deixar cair sal de cozinha na chama do fogão, observa-se que a chama fica amarelada. Se os sais, só um minuto, se os sais são outros, as cores variam. Sais de cobre, por exemplo, deixam a chama esverdeada. Sais de potássio deixam a chama violeta. Isso também ocorre nos fogos de artifício. É outro fenômeno relacionado com o modelo atômico de Bohr, gente. Esse fenômeno pode ser explicado pelas ideias de quem? Ora, né, gente? Esses fenômenos da emissão de luz pelos fogos de artifício, pela chama do fogão mudando de cor por conta, né, de uma água com sal de cozinha entrando em contato com essa chama. Também tem aquele fenômeno, gente, daqueles adesivos que são utilizados em quartos de criança, que quando a gente apaga a luz, eles ficam iluminados. Tudo isso aí pode ser explicado pelo modelo atômico de Bohr, tá certo? Então, o item correto aí nessa questão é a letra E. Isso é explicado pelo modelo atômico de Bohr, que refere que os elétrons, ao retornarem para órbitas mais internas, emitem radiações na faixa do espectro eletromagnético, podendo se manifestar na forma de luz colorida. Beleza, galera? Tudo beleza para vocês? Bom, quero agradecer imensamente a todos vocês que passaram, a todos vocês que ficaram até agora, né, o presente momento na nossa live. Estamos encerrando. Quero agradecer imensamente, quero convidá-los para me seguirem no Instagram, quero convidá-los para se inscreverem no meu canal lá no YouTube. Nós vamos ficar fazendo essas lives com dicas a respeito da abordagem, né, das questões, como os assuntos são cobrados na UVA, como os assuntos são cobrados no Enem, de maneira geral. Então, quero agradecer a presença de cada um, tá certo? Nessa noite de sexta-feira, onde a gente já deveria estar descansando da semana, mas optaram em me acompanhar aqui durante alguns minutos. Então, forte abraço, galera. Muito obrigado mesmo a cada um. Forte abraço aí a quem eu não citei ainda, né? Que foi o João Eric, que entrou, a Raíssa também. Me perdoe alguém que eu tenha perdido aí que entrou, que eu não visualizei, tá certo? Para vocês, um ótimo final de semana. Descansem e se preparem para a semana que vem, para mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estudo. Então, forte abraço, galera, e até
o nosso próximo encontro na nossa próxima live. Tchau, tchau e até breve, gente.